paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais um programa, né? Somos todos Jesus Cristo. Oremos ao Senhor nesse momento para que Ele venha falar conosco nesta noite. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos para estar meditando, meu Deus, na Tua palavra. Orienta-nos em tudo, Pai. Abençoa este momento. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, que estará assistindo, Pai, essa transmissão. Que não seja eu, mas tudo provenha de Ti, Pai. Orienta-nos, Pai, e esteja conosco, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, queria compartilhar com os irmãos, né, um trecho, né, que o Senhor colocou no meu coração aqui, para estarmos meditando nesta noite. E aqui está no capítulo 5, né, do Evangelho de João, e aqui fala da cura de um paralítico de Betesda, né? Eu vou ler aqui do versículo 1 até o 15, né? Depois nós comentamos, né? Para que a gente tenha uma visão geral, né, desta passagem. E aqui diz assim o seguinte, olha, depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara, né? Então, essa passagem, né, ela tem um sentido espiritual, né? E é sobre isto que nós estaremos, então, meditando, né? Aqui diz que aquele homem, né, esse paralítico, há 38 anos ele estava naquela condição, né?
esperando que alguém o ajudasse, né? Mas sempre que alguém levava ele, né? Outro descia antes dele, né? Então, a água agitada aqui, né? Representava a cura, né? Da sua enfermidade. Representava o perdão dos seus pecados, né? Porque nós vamos ver lá no final que essa condição era em função do pecado, né? Que ele estava naquela situação. Então, quando Jesus foi ali a Jerusalém, né? Disse que ali havia muitos enfermos, né? Uma multidão de enfermos, né? Eram vários. E ali estavam cegos, estavam coxos e paralíticos, né? Esperando o movimento das águas. Então, no sentido espiritual, nós vamos entender o seguinte: o que é um cego, né? Cego aqui é no sentido espiritual, né? É aquele que não consegue ver uma saída, né? Ele vive numa escuridão, né? Ele não sabe o caminho, né? O cego normalmente, né? Ele tropeça, ele cai, ele se machuca. Então, esse é o cego. Ele precisa de um apoio, ele precisa de alguém, né? Que possa direcioná-lo, né? Então, esse é um cego espiritual, né? E há também um coxo, né? O coxo, ele consegue andar, mas ele anda com uma certa dificuldade, né? E há também o paralítico, que é esse caso, que ele não conseguia andar, ele dependia totalmente que alguém o ajudasse, né? Então ele sempre esperava no homem, né? Que pudesse ajudá-lo para que ele fosse curado, né? Mas Jesus viu, né, este homem e naquela situação, ele já estava há 38 anos naquela condição, né? E Jesus então veio e perguntou a ele: queres ficar são? Né? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim, né? Então ela estava naquela situação há muito tempo, muitos anos, né? Sem conseguir o seu objetivo, né? Então, no sentido espiritual, né, a gente vê que as pessoas, né, que estão no mundo, que ainda não foram libertos, que não foram salvos, que ainda são servos do pecado, né? Então, eles encontram, assim, muita dificuldade na sua caminhada, né? Uns não sabem a direção, outros caminham lentamente, outros nem conseguem caminhar, né? Somente após, né, o encontro com Jesus, né, é que ele teve a sua enfermidade curada, né? E aí ele ficou são, né? A enfermidade curada representa perdão dos seus pecados, né? Então Jesus aqui no final, depois que ele encontrou com Jesus, né? Porque na hora ele não sabia quem tinha curado, né? Mas Jesus acabou encontrando, né? No templo, né? E aí disse ao paralítico que havia sido curado: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior, né? Então o que Jesus estava dizendo assim, né? Que aquela condição era em função do pecado, né? Era necessário
Porque as pessoas por si mesmas, né, ela não consegue se libertar do pecado. É o que aconteceu então com este homem, né? Ele não conseguia, né, por si só, sair desta condição. E Jesus foi até ele, né, para libertá-lo, né, para curá-lo. Então, e naquele momento em que foi curado, os seus pecados foram apagados, né? Então, é importante isso, né? Que os nossos pecados sejam apagados, né? Quando nós cremos em Jesus, né? A palavra diz que quem crê será salvo, né? Quem crê, ele é justificado em Cristo Jesus, né? Pelo sacrifício que ele já fez por nós para pagar pelos nossos pecados, né? E assim os nossos pecados são apagados, tão somente aquele que crê. Mas aquele que ainda não conhece a Jesus, né? Ainda está lá no mundo, ele está nessa condição, ele está sofrendo, né? Mas ele está lá no mundo como servo do pecado, né? Sendo dominado pelo pecado, né? Então é necessário isto, né? Nós vamos ver que a importância também do nosso papel, né? Para essas pessoas que estão desta condição, né? Eu anotei aqui que Betesda representa, a tradução de Betesda é casa de misericórdia, né? Mas lá no capítulo 20, versículo 22 e 23, né? No capítulo 20, Jesus aqui nos deu quando os discípulos receberam, né, o Espírito Santo, eles receberam também poder para perdoar pecados, né? Então veja bem, aqui no capítulo 20, versículo 22, e havendo dito isso, aqui é Jesus, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento, os discípulos receberam o Espírito Santo. Aqui é um momento que Jesus, né? Ele já havia ressuscitado, já havia subido ao Pai, já havia retornado, né? Para encontrar com os discípulos, e foi então nesse momento que Jesus disse essas palavras, né? Assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E os discípulos ali então receberam o Espírito Santo. E o Jesus disse mais: àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, é um poder que Deus nos deu através do seu Espírito, né? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, né? Quando nós temos o seu Espírito, nós também temos esse poder, né? De perdoar pecados, né? Isso é uma coisa que eu estava meditando e o Senhor falou comigo, né? Tu tens o meu Espírito, faça uso dele, né? Então, muitas vezes nós temos o Espírito e nós não fazemos uso, né? Porque nós temos esse poder quando temos em nós o Espírito de Cristo, né? O Espírito Santo, o poder para perdoar, né? E aqui diz aqui: aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos, né? Nós podemos salvar as pessoas através da palavra, né? A palavra que é nossa, não, a palavra de Jesus, né? Que a palavra de Jesus,
ela é espírito e vida, né? Através da palavra eles recebem vida, né? Eles se libertam dessa condição de pecado, né? Não precisa a gente, né, fazer nada, mas através da palavra eles serão libertos, né? Este é o poder que há na palavra de Deus, né? Então é a palavra que sai pelo Espírito, né? Então isso é importante. E no 20 e 23, isso nós já vimos, né? Agora eu vou falar um pouquinho aqui da alma, né? Corpo e alma. Aqui citar uma coisa, né, que tem no Evangelho de João, aliás não tem, né? O Evangelho de João, ele é um evangelho espiritual, né? E neste evangelho, a palavra alma não existe, né? Aqui fala em corpo e espírito, né? Então, que tem duas linhas, né? Tem os chamados dicotomistas, né? Dicotomistas que são aqueles que creem que há o corpo e alma, né? E tem os tricotomistas que creem que tem o corpo, alma e espírito, né? No Evangelho de João fala em corpo e espírito, né? Carne, né? Fala em carne, que é o corpo, e espírito, né? E fala do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né? Quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo no meio, né? No Espírito, né? No Espírito que nós recebemos o Espírito de Deus, né? E ele então passa a direcionar o nosso espírito, né? Que conduz as nossas ações, né? Carnais. Então, é necessário isso, que a gente tenha o Espírito Santo, né? Ele é então que direciona a nossa vida. A palavra diz que aquele que nasce da carne é carne, né? O que nasce do Espírito é Espírito. Então são duas coisas diferentes, né? Tem o carnal e tem o espiritual, né? Carnal nasce da carne, né? Carne é quando agimos pelo nosso próprio entendimento. Agora, quando somos dirigidos pelo Espírito, o Espírito que nos leva, né? Não somos nós que dirigimos, nós somos dirigidos por Ele, né? Pelo Espírito, né? E pelo Espírito Santo. Então, isso Então, aqui no 10:10, né? 10:10 fala, aqui Jesus falando, né? Da vida abundante, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Quando o ser humano, ele já tem o espírito, né? É dado o espírito de vida, né? Mas o Espírito Santo é que nos leva à eternidade, né? Então, o Espírito, quando o homem foi formado, né? Deus soprou nas narinas, né? O homem era barro, né? E deu a ele vida, né?
Mas nós tínhamos vida, mas não a vida eterna. A vida eterna veio por Jesus, né? Esse direito de nos dar mais vida, né? Então é uma vida abundante, que não é só essa, nós ainda temos a vida eterna, né? Isso que é importante, né? E aqui eu queria falar aqui um pouco do capítulo 4, né? Da mulher samaritana, a mulher de Samaria, que aqui fala também da água viva, né? Água Aqui Jesus encontrou com uma mulher samaritana no poço de Jacó, né? Nessa passagem, os samaritanos nem conversavam com os judeus, mas Jesus foi a Samaria e lá encontrou com essa mulher samaritana, né? E nesse encontro aqui, nesse diálogo, né, com a mulher samaritana, Jesus disse o seguinte: Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, né? Água viva, água que o Senhor tem para nos dar, né? Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Então é importante, água aqui ele representa então a palavra de Deus, né? Água que nos leva, que nos traz vida, né? E nos leva à vida eterna, né? Esse poço de Jacó ele tem um sentido, tem um outro sentido também, né? Aqueles que bebem do poço de Jacó são aqueles que bebem do Velho Testamento, né? Jesus então está trazendo uma nova água, né? Uma água viva, né? Que as pessoas têm vida através desta água, né? Porque no poço de Jacó, aquela água é uma água que não sacia a sede da nossa alma, né? Do nosso espírito, né? Então é importante isto, que a gente só beba da água que tem vida, né? Não a água que não tem vida, que é o poço de Jacó, né? Então, aqui diz também do Espírito, né? Deus, ele é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, adorar a Deus é necessário que, para a gente adorar, é necessário, aqui diz que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aquele que nasce do Espírito, ele é Espírito, né? Então é necessário nascer do Espírito, né? Para que a gente realmente nos torne espirituais, né? Que é diferente, né? De uma pessoa carnal, né? Que nasce da carne, né? Então, mesmo porque
lá no capítulo 3, né? Se nós não nascermos da água e do Espírito, a palavra diz que nós não podemos entrar no reino de Deus, né? É o que diz aqui no capítulo 3, né? No 3, 5, né? Que Jesus, esse daqui é o diálogo de Jesus com Nicodemos, né? E aqui Jesus fala para Nicodemos: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, para a salvação é necessário isso, né? Que a gente nasça, né? Da água e do Espírito. A água é a palavra, né? Quando nós cremos na palavra, né? Esta palavra, ela tem vida, né? É através da palavra que nós recebemos do Espírito Santo, né? Do Espírito de Cristo, né? Crendo na sua palavra, né? A palavra viva. Então aqui no capítulo 30, fala então dessa, capítulo 30 não, capítulo 4, né? Versículo de 1 a 30, ele é bem extenso, né? Mas fala da necessidade de beber da água viva, né? Água que tem vida, né? Não da água que não tem vida. Então aqui tem uma outra passagem aqui de João 14, 21 e 23, né? João 14, 21 e 23. Aqui diz assim, olha, no 14 e 21, esses dois versículos é bastante, já citamos várias vezes, né? Mas ela é muito importante, né? Que a gente saiba como receber o Espírito Santo, né? Então, aqui no 14 e 21, ele diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, a importância, assim, é crer na palavra, né? Guardar a palavra, né? Porque só guarda a palavra aquele que crê na palavra, né? Isto é uma prova de nosso amor, né? A Jesus, né? Porque Jesus disse, olha, aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra, né? E quando nós guardamos a sua palavra, aqui diz que nós seremos amados pelo Pai, e Jesus diz, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, né? Eu me revelarei a ele, né? Então é importante que só assim nós conhecemos a verdade, né? A verdade é Jesus. Ali no capítulo 8, versículo 31, né? Jesus dizendo ali aos judeus, né? Olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? E nós conhecemos a Jesus pela sua palavra, né? A palavra da verdade, né? A verdade que Jesus trouxe da parte do Pai, né? Para nós. E aqui no 23, é semelhante ao 21, né? Aqui fala quando nós recebemos o Espírito Santo, né? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, aquele que guarda a palavra, aqui diz o Pai o amará, e viremos, né? Jesus está dizendo, eu e o Pai viremos, né, a ele
e faremos nele morada, né? Então a gente vê assim a importância de nós termos o Espírito Santo, né? Porque Jesus, ele veio para batizar-nos com o Espírito Santo, né? Eu estou falando daqui porque lá no início, quando João Batista, né? João Batista veio anunciando a Jesus. Então João Batista dizia assim: olha, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é mais importante, né? Porque nos leva à vida eterna, né? Mas muitas vezes a gente valoriza mais o batismo de João Batista, né? O batismo na água, mas o batismo no Espírito é o batismo de Jesus, né? Porque Jesus mesmo, aqui diz que Jesus mesmo, ele não batizava, né? Quem batizava eram os discípulos, mas Jesus não se opôs a isto, né? Não disse também que estava errado, né? Mas o grande objetivo, né, de Jesus é nos batizar com o Espírito Santo, né? Então é importante, né? Há uma passagem, né, em outro evangelho que diz que a lei e os profetas vieram até João, né? Até João Batista, né? A graça e a verdade veio por Jesus. Então, nós agora não seguimos mais João Batista, seguimos agora Jesus, né? Jesus não condenou, porque Jesus também não veio para julgar nem para condenar, né? E as pessoas continuam batizando, né? Mas o batismo principal é o batismo com o Espírito Santo. É este batismo que nós devemos almejar, né? E nós só teremos esse batismo quando permanecemos na sua palavra, né? É através da sua palavra que nós recebemos dele o seu Espírito, né? O Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, né? Isso é o que nos garante a nossa salvação, que nos garante a vida eterna, né? Então é importante isso, que a gente priorize isto, né? Porque é o que Jesus falou para Nicodemos, né? Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, né? Então é necessário que a gente entre no reino de Deus como filho de Deus, né? Tendo o Espírito do Filho, né? Isso é importante, né? Amém? Então hoje nós vamos ficar por aqui, né? E se Deus quiser, na próxima semana, né? Traremos mais uma palavra da parte do Senhor, né? Vamos agradecer a Deus, né? Por mais esse momento que o Senhor nos concedeu, né? Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este momento que tu nos concedeste, de estarmos meditando, meu Deus, na tua palavra. Oramos, meu Deus, por todos aqueles que ouviram da tua palavra, Pai, que esta palavra adentre a cada coração, Pai, que nós possamos crescer no conhecimento de ti, no conhecimento da tua palavra, Pai, almejando sempre, Pai, fazer o teu querer, a tua vontade, e estarmos sempre contigo, Pai,
na vida eterna, conforme este é o grande objetivo pela qual tu enviaste teu Filho amado, Pai, para que todos aqueles que nele crêem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Assim, Pai, oramos, assim agradecemos, em nome de Jesus. Continua conosco, Pai. Obrigado, Pai Santo, por este momento. Amém. Deus abençoe a todos, né? E até a próxima vez, né? Se Deus quiser.